uma nova aula, videoaula. Hoje o tema é membranas celulares. Vamos então aí estar falando sobre esse conteúdo hoje, sobre esse componente celular. Bem, quais as características e funções das membranas celulares? As membranas celulares como um todo, tá bom? Seja membrana plasmática, seja envolvendo organelas. Nós vamos estar falando aí de célula eucarionte, né? Então aí de todas as membranas celulares envolvidas nestas células. São fundamentais para a vida da célula. Sem esse compartimento ter sido delimitado, não haveria surgimento da primeira célula, não haveria surgimento da vida. Então, as moléculas, durante a evolução, foram aí se unindo, né, e conseguiram separar meios. Por isso, então, conseguiu separar um meio intracelular de um meio extracelular, formando um primeiro compartimento envolto, onde foi possível então aí essa separação destes meios. E com a evolução das células, temos hoje a célula como conhecemos, né? Cheia de organelas e cheia de membranas envolvendo essas organelas, delimitando as organelas. Essas membranas celulares vão estar aí atuando diretamente no fluxo de substâncias, como é passado de um lado para o outro, né? Como ela está aí separando realmente os meios, tem que haver um fluxo de substância, de comunicação do meio extra com o meio intracelular. Então, essa membrana é muito importante, as membranas em si são muito importantes aí para a vida da célula. E também atuando em reconhecimento celular, reconhecimento de moléculas, uma célula reconhecendo outra por receptores, às vezes em suas membranas, reconhece moléculas também que estão no meio extra ou no intracelular, vai responder a estas substâncias. Então, aí o papel é fundamental das membranas celulares. Atua também na resposta celular ou sinalização celular. Dependendo aí do tipo de célula e do estímulo sofrido, esta célula vai responder a isso por sinalização. Então, ela reconhece esses estímulos chegando do meio externo, às vezes, ou do próprio proteínas internas também, que vão estar aí estimulando, às vezes, uma contração, aqui, né? Olha, uma contração, um movimento da célula, às vezes o estímulo é para a célula se movimentar, pode inibir ou estimular a secreção da célula. Síntese de anticorpos também pode ser estimulado aí por essa resposta celular. Até uma proliferação mitótica, a célula precisa se dividir, né? Então aí ela recebe um estímulo que está no momento dela sofrer divisão celular. Enfim, tudo que a célula necessita aí para sua sobrevivência, ela vai estar atendendo essas demandas, esses estímulos, sinalização que chega a esta célula, fazendo transporte via membrana. Então, nós vamos estar vendo aí toda essa importância dessas membranas. Como é organizado molecularmente as membranas celulares? De forma geral, né, elas são compostas por lipídios, proteínas e glicídios. Aqui, então, características do tipo, o lipídio, que é característica de membrana, são do tipo fosfolipídios e colesterol. Os fosfolipídios são moléculas longas, vão apresentar uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. E o colesterol também, nós vamos estar falando dele aí, compondo membranas das células animal. Temos também a composição de proteínas, muito importante para a questão funcional aí das membranas e das células, tá? Então, cada compartimento celular, cada tipo de célula vai ter sua constituição proteica aí específica para o seu funcionamento. Temos glicídios também, que são açúcares, né? Temos glicídios também presentes aí nestas membranas, em média, em torno de 10% de açúcares compondo as membranas. Também vamos aí verificar um pouco sobre esses tipos de carboidratos que estão presentes nas membranas. Aqui, então, um modelo aí já concebido para as membranas celulares.
Todas as membranas têm uma estrutura básica, que é essa que a gente conhece como mosaico fluido ou bicamada lipídica. Podemos verificar aqui, ó. Então, aqui temos uma monocamada, tá certo? A parte externa, ó, voltada para o meio extracelular, esta monocamada de lipídios ou de fosfolipídios, e aqui a monocamada interna desta membrana celular. Por isso a gente identifica esta membrana ou as membranas como formada por uma bicamada lipídica. E aí, além de lipídios, nós vamos presenciar outras moléculas compondo esta membrana. Olha, pode ver aqui então, esta membrana vai ter os glicídios, os açúcares voltados para a face externa, as proteínas aqui presentes essas maiores, as proteínas também presentes nessas membranas. Aqui do lado interno, ó, o filamento do citoesqueleto também dando sustentação aí para essas membranas, de questão de forma, formato, manutenção do formato aí destas membranas celulares. Então, na maioria das células aí, na verdade, as membranas vão apresentar essa estrutura básica, que é o mosaico fluido, a bicamada lipídica. Os lipídios de membrana são do tipo fosfolipídios. Aqui temos exemplos de uma fosfatidilcolina. Essa é uma figura do livro do Leininger, onde representa aí as estruturas, as diferentes estruturas, a composição molecular desse fosfolipídio. Aqui, ó, mostrando então as suas partes, uma colina, um grupamento fosfato, uma molécula de glicerol. E aqui do lado nós temos as respectivas composições moleculares. Aqui as cadeias de ácidos graxos, uma saturada, pode ver, ela fica mais linear, e outra aqui insaturada. Então, ela faz essa dobra devido a uma dupla ligação aqui presente nessa cadeia de ácidos graxos, ok? Então, aí mostrando também uma cadeia lipídica, um ácidos graxos, com uma dupla ligação. Quando acontece essa dupla ligação, ela muda a conformação dessa cadeia de ácido graxo. Aqui nós vamos ter, então, mostrando aqui se fosse a composição de uma monocamada só da membrana, porque ela é bicamada lipídica, então vai ter outro lipídio voltado para outra face. Aqui nós temos uma parte polar ou hidrofílica, composto pela colina, fosfato e glicerol, e toda a cadeia de ácidos graxos, pode ver aí, vai depender do tipo de ácido graxo que está compondo a molécula de fosfolipídio de membrana, é uma cadeia não polar. Então, é apolar, parte aí hidrofóbica, uma cauda hidrofóbica, então fica a cabeça polar e uma cauda hidrofóbica. Quando a gente vai desenhar um fosfolipídio, aí uma forma mais simplista até de desenhar esse fosfolipídio seria aqui então, ó, esta cabeça polar e aqui a cauda ou a porção, região apolar deste fosfolipídio. Fosfolipídio, então, o próprio nome já diz, porque tem lipídio, tem grupo fosfato, por isso os nomes de fosfolipídio. Aqui no caso é um exemplo de uma fosfatidilcolina, que também é um lipídio de membranas, aí, da maioria das membranas celulares. Olha aqui então, aqui nós vemos a bicamada lipídica. Então, nós teríamos uma monocamada, aqui, ó, metade, composta por fosfolipídios justapostos, e aqui do outro lado a outra monocamada. A parte polar dessa está aqui, ó, nessa região, onde estão esses pontinhos vermelhos da molécula, tá certo? Então, é uma região polar, ou grupo polar, cabeça polar do fosfolipídio. Todo o interior desta bicamada lipídica, juntando já as duas monocamadas, toda essa região interior, ela é hidrofóbica,
ok? E aqui nós temos a outra região ou grupamento polar desta membrana. Então, esta é a composição da bicamada lipídica. Tem uma região polar voltada ou para o meio interno ou externo. Aqui a outra região polar, da mesma forma, né, interno ou externo da célula. E o interior dessa bicamada lipídica é a região apolar. Aqui temos uma foto, uma eletromicrografia feita por microscópio eletrônico de transmissão, onde conseguimos visualizar duas membranas. Aqui tem um espaço intercelular, que é esse espaço maior, tá? E aqui, então esse é o espaço intercelular, essa maior região aqui, e aqui nós temos outra bicamada lipídica. Ó, então, no microscópio eletrônico, a gente consegue ver duas linhas escuras aqui nessa bicamada lipídica. Aqui, ó, duas camadas escuras. Então, são as cabeças polares. E o interior da membrana, né, dessa membrana plasmática, é aquela região apolar, fica clarinho. Tá certo? Aqui o espaço e aqui outra membrana, ó, duas, essa aqui são as cabeças, essa linha que vai ser formada, então, ela é a região polar dos fosfolipídios, aí vem o interior que é hidrofóbico e a outra porção também fica essa linha escura que é a região polar. Então, as regiões polares de cada membrana aqui, uma vez nós temos duas membranas plasmáticas, então são duas células. Esta membrana para cá é uma célula e esta membrana para cá é outra célula, com espaço intercelular entre as duas, tá certo? Claro que está mostrando só aí uma região bem pequena dessas duas células, chamando a atenção para as membranas plasmáticas. Ao microscópio eletrônico, a gente identifica esta membrana plasmática, ela é chamada de trilaminar, porque eu consigo ver, ó, claro, eu vejo uma faixa escura, uma clara no interior, que é a porção hidrofóbica, e a outra porção escura, que é a parte hidrofílica, tá certo? Então, aqui ela é chamada de trilaminar, vista ao microscópio eletrônico. Escuro, claro, escuro, ok? Isso para cada membrana. Na outra também a gente vê, então, essas três faixas, escuro, claro e escuro, ok? Então, as membranas plasmáticas ao microscópio eletrônico de transmissão, ela é dita trilaminar, porque se eu separar uma única membrana, eu consigo ver aí esses detalhes, sendo que as porções polares ficam escuras e a região hidrofóbica fica clara. Se eu voltasse aqui, ó, ao microscópio eletrônico, aqui onde está os vermelhinhos, até pela composição, é onde marca mais ali ao microscópio eletrônico, fica escuro aqui. Toda essa região hidrofóbica do interior vai ficar clara ao microscópio eletrônico e esta outra região polar da bicamada lipídica fica escura. Por isso, ao microscópio eletrônico vai ser trilaminar. A gente diz que a gente consegue visualizar de forma trilaminar. Fica aqui sendo essa região, ó, fica escuro, claro e escuro. Por isso, trilaminar. Okay? E é o que a gente consegue visualizar aqui nessa eletromicrografia. Então, temos duas membranas e um espaço intercelular. O colesterol. Nas células animais, nós temos aí a presença de colesterol entre as membranas. Então, a estrutura do colesterol é diferente de um fosfolipídio, né? Ele apresenta uma estrutura mais rígida, ele é menor. Ó, pode ver que ele comparado com o fosfolipídio aí presente na bicamada, aqui numa monocamada lipídica, ó, ele é pequeno, bem menor, ele é de uma estrutura mais rígida por causa desses anéis aqui, ó, dessas constituições em forma de anel fechada, cíclicas, ok? Então, fica uma cauda curta, que é a região não polar, toda essa região é não polar, aqui anéis rígidos dessa estrutura, e a única porção polar do colesterol é um grupamento OH. Só este OH aqui que é a região polar deste colesterol, toda a outra região é
hidrofóbica. Pode ver que aqui então ela interage desta forma, ó, a porção hidrofílica ou polar está aqui voltada para a região polar dos fosfolipídios e a cadeia hidrofóbica do colesterol também fica voltada para a monocamada hidrofóbica das membranas celulares. O colesterol, aí a gente diz aqui, ó, o colesterol diminui a flexibilidade e fluidez das membranas a 37 graus Celsius, que é a temperatura corporal. Então, se as membranas vão diminuir a flexibilidade e a fluidez, isso é porque como o colesterol, quanto mais colesterol tem numa membrana, pode ver que ele vem aqui ocupando os espaços onde foi deixado entre um fosfolipídio e outro, então ela vai deixar, como ela começa e é por ser uma estrutura rígida, ela começa a deixar menos flexível, menos fluida estas membranas. Aqui nós temos então também que diminui a permeabilidade da membrana às moléculas hidrossolúveis. É como se ela estivesse fechando as possibilidades, né? Onde pode estar passando aí pequena, porque até a água, por exemplo, ela tem capacidade, não é a maioria da água que passa de forma por difusão simples, né? Consegue passar por aqui, mas algumas pequenas moléculas hidrossolúveis conseguem fazer essa passagem, mas se tem muito colesterol, pode ver, ó, ela começa então a tornar mais rígida, menos flexível e menos permeável aí a estas moléculas. Então o colesterol tem esse papel aí de vir enrijecer um pouco esta membrana, justamente pela sua estrutura molecular. Então, as membranas celulares, continuando, apresenta barreira à maioria das moléculas hidrossolúveis, como eu disse, ó, apenas pequenas moléculas, a água, em torno de 20% de água, consegue estar passando livremente pela membrana, mas a maioria vai precisar de porinas, de poros, para conseguir fazer a passagem. Então, não é fácil para as moléculas hidrossolúveis fazer a passagem, uma vez que encontra uma grande barreira hidrofóbica nas membranas, aí na bicamada lipídica. Então, realmente, as membranas ficam sendo uma grande barreira, a maioria das moléculas hidrossolúveis. Para passar, então, precisará de proteínas de transporte, fazendo esta passagem, esse fluxo aí por meio da membrana. A fluidez das membranas celulares vai depender da temperatura, da composição desta membrana e do tamanho quando eu estou falando em tamanho aqui, da questão das cadeias dos ácidos graxos. Tá? E também a sua saturação. Composição é questão de saturação, do tamanho, do comprimento aí dessa cadeia, se é colesterol também, ou se é fosfolipídio. Então, por isso a composição, ela é composta de quais tipos de fosfolipídios, né? Se tem muito ou pouco colesterol, ou se não tem nada. A temperatura, em temperaturas mais baixas, ela vai estar mais gelatinosa. Em temperaturas mais altas, ela estará mais fluida, então afeta assim a fluidez. O comprimento e o tipo de cadeia dos ácidos graxos e a sua saturação. O que é a saturação? Se só é formada esse ácido graxo por ligações simples ou se vai ter dupla ligação, que nós vimos que uma dupla ligação modifica a estrutura da cadeia do ácido graxo. Então, isso também influencia aí na fluidez das membranas e a presença ou não de colesterol também aí influenciando na fluidez. Quanto mais colesterol, menos fluida. Quanto menos colesterol nas membranas, mais fluida ela se torna pela estrutura do colesterol aí enrijecer pela sua própria estrutura molecular mais rígida, ela acaba enrijecendo ou deixando menos fluida as membranas celulares. As membranas celulares são assimétricas. Pode ver aqui, nem todas têm o mesmo tamanho, então elas são assimétricas, não? A monocamada também, às vezes externa, a monocamada interna, não necessariamente são idênticas e não vão ser mesmo. O tipo de ácidos graxos que estão compondo aí estas cadeias, quais são aí a composição da cabeça polar, né? O que é que compõe aqui? Nós temos diferentes tipos de fosfolipídios, dependendo do tipo de cabeça polar aqui, formando esse fosfolipídio. Então, pode ver, nós temos membranas mais estreitas, membranas mais largas, tá vendo?
por causa do tipo de ácido graxo. Mais justapostas aqui, pode ver que não tem duplas ligações, seria uma membrana mais até rígida, mais justaposta. Quanto mais insaturações, ó, ela vai ser mais distante uma da outra, deixando essa membrana também mais fluida, tá bom? Porque as insaturações fazem aí essa modificação da cadeia. Então, ela não fica reta como essas aqui, que são todas saturadas, e isso modifica os tipos de membrana. E também o comprimento das cadeias desses hidrocarbonetos. Aqui, nós podemos também mostrar o movimento livre dos lipídios. Eles não são rígidos e fixos, então eles têm um movimento livre de lipídios e proteínas por esta membrana. Eles podem estar movimentando pela membrana, que mostrando aqui, eles podem ter uma difusão lateral, ó. Eles podem ter rotação, flexão, dando aí uma mobilidade até para essa membrana, para lipídios e para proteínas. E pode fazer até um movimento flip-flop, ou também chamado de basculante dos lipídios. É raro de acontecer, aqui está mostrando, ó, raramente ocorre esse flip-flop, que seria quando um fosfolipídio sai de uma monocamada e passa a ocupar a outra monocamada. Por que raramente isso vai acontecer? Porque essa porção hidrofílica aqui tem que vencer toda a barreira hidrofóbica dessa membrana para ocupar o outro local, não é? Então, aí se torna um pouco mais inviável este movimento do tipo flip-flop, mas pode às vezes estar acontecendo aí numa questão de modificação de temperatura, às vezes uma temperatura que aumenta uma temperatura, ela fica bem mais fluida e ela pode estar conseguindo fazer aí este movimento flip-flop. Onde são sintetizadas as nossas membranas, num sentido de fazer reposição, de criar mais organelas, né? Às vezes de dividir, numa divisão celular, as organelas serão divididas e precisa aí compor mais lipídios, aumentar. Nossas células fazem endocitose, fagocitose, tanto endo quanto exocitose, então precisa de estar fazendo uma manutenção aí das membranas. Então, a síntese de fosfolipídios acontece por enzimas presentes na membrana do retículo endoplasmático. Então, quando a gente vai vendo lá o sistema de endomembrana, se for ver retículo endoplasmático liso, uma das funções do retículo endoplasmático liso é sintetizar lipídios. Então, sintetizar lipídios de membrana também, fazendo aí então esta reposição. Esses lipídios serão sintetizados no retículo e depois serão exportados aí para as membranas necessárias da célula, tipo o complexo de Golgi, os lisossomos, a própria membrana plasmática. Então, há sempre uma manutenção interna aí dessa composição celular, das membranas celulares, então fazendo reposição de membrana celular. Aqui vai mostrar o passo a passo, como vai acontecer esta formação, aqui da parte citossólica do retículo, e aqui a parte do interior do retículo, ó, lúmen ou luz do retículo. Esses lipídios vão sendo modificados, criados da forma que são necessários. Aqui formou uma fosfatidilcolina, aqui, ó. Então, após o final dessas reações, eles vão sendo modificados ainda para formar diferentes lipídios. Aqui um fosfatidilinositol, fosfatidietanol-amina, fosfatidilserina, né? Acho que é serina, assim, é o que eu estou conseguindo ler, fosfatidilserina, isso mesmo. Então, de acordo com a cabeça polar, quais os resíduos estão presentes, qual tipo de lipídio aqui também presentes na cadeia dos ácidos graxos, forma diferentes tipos de fosfolipídios. As proteínas de membrana, chamando a atenção agora para as proteínas que estão aí compondo essa membrana também, ela vai realizar a parte funcional destas membranas.
Tá? Então, as proteínas presentes em cada tipo de membrana, seja ela plasmática, seja ela de Golgi, de retículo, até de núcleo, ela vai estar desempenhando suas funções específicas. Então, por isso, componente funcional das membranas celulares. Importantes aí, tanto para a estrutura destas membranas, como também para realizar transporte, realizar sinalização celular, então fazer diferentes funções, realizar diferentes funções para estas células. Pode ser uma proteína que ela seja formada estilo um canal, formando um poro, então são chamadas de proteínas canais, proteínas transportadoras, que vão estar realizando o transporte entre os meios, interno e externo, ou externo e interno. Pode realizar adesão celular, ligando o esqueleto de uma célula com o esqueleto de outra célula, nós vamos ver isso nas junções celulares. Então, vai estar atuando citoesqueleto, proteínas de membrana, associando aí para fazer essas adesões. Pode ter função enzimática também, essas proteínas, como até vimos já no retículo ali endoplasmático liso, com função enzimática para sintetizar fosfolipídios de membrana. Pode atuar como receptores de sinal. Uma membrana celular tem uma proteína específica que vai responder a estímulos, a receptores, a uma sinalização específica que essa célula vai poder realizar. Então, quando tem um estímulo, a membrana vai participar dessa resposta celular. 30% das proteínas codificadas são de membrana. Então, quando a gente pensar dentro de uma célula, a maioria dessas células, 30% de toda a proteína que for codificada, que for sintetizada no citoplasma, são para compor membranas celulares. Um exemplo aqui que foge à regra dos 30%, a membrana interna de mitocôndrias e cloroplastos. Acabamos de ver mitocôndrias. Então, nós vimos lá que na mitocôndria, na membrana interna, nós vamos ter as proteínas transportadoras de elétrons, nós vamos ter a ATP sintetase. Então, 75% de composição daquela membrana interna de mitocôndrias é de proteína. Então, pode ver que tem muita proteína, até pela função que ali eles desempenham nas mitocôndrias. Uma proporção aí meio que a gente pode generalizar. Qual seria a relação de moléculas lipídicas para moléculas de proteína? Em torno de 50 moléculas lipídicas para uma molécula de proteína. Até lembrando, em questão de tamanho, os lipídios são bem menores do que uma proteína, né? Então, acaba aí que, só para a gente ter uma noção de quantas, mas 50 moléculas lipídicas em espaço e tamanho, às vezes vai estar ocupando quase que o mesmo espaço de uma molécula proteica. As proteínas de membranas integrais ou periféricas. Integrais quando elas perfazem toda a membrana, e periféricas quando elas estão apenas de um lado ou apenas em uma monocamada da membrana celular. Vamos falar então dessas proteínas de membrana. As integrais, no caso, podem também ser chamadas de intrínsecas ou transmembranas, olha aqui, são essas então que vão perfazer aqui esses dois riscos aqui mais escuros, está identificando a bicamada lipídica, as duas monocamadas formando a bicamada lipídica, o meio interno do citossol e o meio externo, fora dessa célula. E aqui uma proteína, ó, então ela vai fazer aqui a sua estrutura secundária e terciária, e aqui ela vai ter a sua porção, então, extracelular e a sua porção intracelular e a sua porção transmembrana. Olha, então ela é uma proteína integral, porque ela ela consegue comunicar os dois meios onde essa célula está inserida, o meio citossólico e o meio externo. As proteínas integrais estão fortemente associadas aos lipídios, há uma interação aqui. Então, quem é que vai estar aqui da parte de aminoácidos? Os aminoácidos hidrofóbicos, né? Isso aí na hora da constituição proteica, da síntese proteica, aqui vai ficar definido, não tem como ficar aqui aminoácidos hidrofílicos. Então, esta composição que vai formar essa alfa-hélice da transmembrana, ela é hidrofóbica. Essa porção voltada para o citossol tem que ser hidrofílica,
Assim, pode até ter alguns hidrofóbicos, mas aí vai depender, isso vai atuar na estrutura terciária e quaternária, às vezes até dessa proteína, porque os hidrofóbicos vão ficar escondidos no enovelamento proteico aqui, apenas para o meio externo voltados às hidrofílicas. E aqui também, aqui no caso também até pode ter polar, mas elas vão estar voltadas para o interior. Quem vai ficar aqui fazendo esta ligação com os lipídios vai ser a porção hidrofóbica dessa cadeia polipeptídica. E voltado aqui para o meio externo também, nós vamos ter aí os aminoácidos, a porção hidrofílica, a gente diz, né, desta cadeia proteica. Vai fazer aqui pontes de sulfeto, isso faz parte da sua estruturação aí terciária e quaternária, quando ela associa com outra cadeia polipeptídica, olha aí, está acontecendo. Pode atuar como receptores. Ela pode ser de passagem única, ou seja, como essa aqui, evidenciada, ela passa uma única vez pela bicamada lipídica, mas ela pode passar mais vezes, ela pode ir para o meio externo, voltar, se comunicar novamente com o citossol, ter outra porção transmembrana, então ela pode ser dita de multipassagem. Aqui falando em multipassagem, como a gente acabou de falar no slide anterior, esse aqui é de multipassagem, ó. É uma única proteína transmembrana, é uma proteína integral, essa 2 aqui. Pode ver então que ela tem sua porção hidrofílica e passa pela bicamada lipídica, ela tem uma porção, vamos supor que aqui seja o citossol, e aqui é o citossol. Aqui então a parte citossólica, ela passa de novo pela bicamada lipídica, tem uma outra porção extracelular, outra passagem aqui pela porção da bicamada lipídica. Então essa aqui é dita de multipassagem, é uma integral, pode ver, porque ela perfaz toda a membrana, ela é transmembrana. E esta aqui é de uma única passagem, é uma transmembrana de única passagem pela bicamada lipídica. Aqui agora nesse slide vamos falar das proteínas de membrana do tipo periféricas ou extrínsecas. Ela pode estar em ambas as faces da membrana, porém não vai perfazer, só a integral faz isso, perfazer toda a bicamada lipídica. Também estão ligadas, associadas aí aos fosfolipídios ou a proteínas integrais. Então, essa aqui também é integral, perfazendo toda a bicamada lipídica. Agora, essas aqui já são, periféricas ou extrínsecas. Tá só em uma monocamada, ela não consegue comunicar os dois meios. Esta proteína aqui se associa a um lipídio, Esta aqui é extrínseca também, se associa a uma proteína integral de membrana, pode ver, mas essa aqui é uma periférica. Aqui do lado extracelular também, esta é periférica, essa também é periférica. Para a gente evidenciar um pouco aí como acontece essa associação das proteínas com a membrana, nós temos aqui o modelo dos eritrócitos ou das hemácias, onde tem já bem caracterizado quais proteínas compõem esta membrana, estas membranas dos eritrócitos, em torno de 15 proteínas, porém 3 delas são muito importantes para que confira aquele formato que elas têm da biconcavidade. Né? Então, aí vão ter proteínas como espectrina, que vai permitir essa estrutura côncava, a glicoforina e a banda 3, que vai transportar ânions, cloro e bicarbonato, já a questão funcional aí dessas hemácias fazendo transporte. Aqui, então, nós vamos ver essa associação, olha só, nós temos aqui vamos identificar a espectrina que vai estar aí fazendo como se fosse uma rede, tá certo? A espectrina vai configurar aí frente a essa membrana, ela que vai conferir a concavidade, filamento verde aqui a quitina, banda 3, que essa aqui está formando um poro, que vai transportar ânions, cloreto e bicarbonato, anquirina, já mostrando algumas outras vão estar fazendo associação aí. A glicoforina é esta aqui, tá? Esta é a glicoforina,
transmembrana, tá vendo? Mas que acaba se associando aí com essas outras proteínas, com a azul é a banda 4,1, essa verdinha é a banda 3, a quitina. Então, a associação de todas as proteínas presentes nessa membrana é que vai aí constituir a sua parte funcional dessas membranas, tanto a biconcavidade como também transporte. A composição molecular ainda das membranas, falando das membranas, nós temos aí também os glicídios de membrana, como nós falamos lá no início, que também estão na composição das membranas. Estes glicídios de membrana podem estar formando glicocálice. Aqui, como nós temos oligosacarídeos, glicolipídios e glicoproteínas, e GAGs, ou proteoglicanas. GAGs são glicosaminoglicanas, tá? E quando elas se associam a proteínas, elas são chamadas de proteoglicanas. Então, aqui no caso de GAGs, é uma cadeia de açúcar de forma linear, elas não apresentam ramificações. Então, por isso elas é uma classe específica de carboidratos, elas são lineares, longas e costumam ser disacarídeos que se repetem em longas cadeias. Nós vamos ter um momento de falar dessas GAGs também quando a gente vai falando de matriz extracelular. Elas associadas a proteínas formam as proteoglicanas. Então, tudo isso em conjunto forma o que a gente conhece de glicocálice, que seria essa parte aí de açúcares ou de glicídios, voltada aí para a porção superficial das membranas ou a parte extracelular. É onde a gente vai encontrar estes glicídios presentes na parte externa. Mas onde eles são formados? Eles são formados no sistema de endomembranas, lá pelos retículos, passa pelo Golgi. Então, eles vão estar na monocamada interna, sendo formado mesmo, sendo constituído e modificado na monocamada interna do sistema de endomembranas. Quando eu falo sistema de endomembrana, eu estou falando de retículos, de Golgi, de vesículas, tá? Então, todo esse sistema de endomembranas, só que voltado para o interior dessas vesículas, dessas organelas, é que nós vamos encontrar o glicocálise. Mas porque vai encontrar mesmo porque é onde ele está sendo formado, para depois ele ser exposto aí na porção superficial das membranas. Então, aqui o glicocálise evidenciado na porção extracelular, ó. Tá certo? Onde nós temos açúcares ou carboidratos associados a lipídios, aqui mostrando um glicolipídio. Então, açúcares já direto ligados à monocamada lipídica aqui da membrana. Nós temos açúcares ou carboidratos, oligosacarídeos associados à proteína, uma glicoproteína transmembrana, que ela perpassa toda a membrana plasmática. Aqui nós temos também outra glicoproteína adsorvida, porque ela é aperiférica, é fora, né? É uma proteína que está associada do meio externo. Esta aqui é a proteoglicana, como eu disse para vocês, olha as GAGs, essas aqui são as GAGs, elas são lineares, longas cadeias de açúcares, e costuma ser a cada dois açúcares que se repetem. Então, aqui fica um disacarídeo, aí ele mesmo novamente se repete, podem ter até 200 resíduos aí de açúcares ou até mais. Tá? Então, ela é diferente essas proteínas, as proteoglicanas, que são glicosaminoglicanas associadas a uma proteína. E aqui pode ver que esses açúcares são ramificados e curtos, por isso que eles são diferentes. São açúcares também, mas de constituições diferentes das GAGs. Então, tudo aqui voltado para esta parte é o que a gente chama de glicocálise, é a parte superficial. A gente não vai encontrar aqui na membrana plasmática a glicocálise aqui na parte interna, ela fica para a parte externa da célula. As funções do glicocálise, como nós vimos aí, ó, de acordo com a sua composição, pode ver que ele vai estar aí preenchendo esse espaço logo após a membrana. Então, pode conferir proteção dessa superfície celular, como na mucosa intestinal é rico em glicocálise, um glicocálise abundante na mucosa intestinal, então conferindo proteção. Pode atrair cátions da matriz pela sua composição de açúcares e tudo mais.
aqui de células nervosas e musculares, atraindo cátions. Pode levar a um isolamento elétrico, como as glicoproteínas específicas aí de membrana, podendo ter a função de isolar eletricamente uma membrana ou uma célula. Pode atuar no reconhecimento e adesão, moléculas de adesão celular, aí atuando em reconhecimento e adesão. Pode ter função enzimática também o glicocálice, aí quebrando disacaridases e oligopeptidases, funções enzimáticas quebrando açúcares e peptídeos, pequenos peptídeos. Aqui em escuro a gente tem o glicocálice numa eletromicrografia, ele é só essa fumacinha escura aqui, tá? Então, logo aqui preso a esse glicocálice, nós temos a membrana, ela que está delimitando esta célula, a membrana plasmática, a gente nem consegue enxergar ela aqui, porque ela se fundiu aqui na eletromicrografia ao glicocálice, na coloração. Então, pode ver que a gente não enxerga, mas sabe que ela está aqui, delimitando esta célula. Aqui é citoplasma e aqui é núcleo. Ó, aqui a gente consegue ver a membrana do núcleo, mas a gente não está conseguindo ver essa membrana aqui, porque era um glicocálice bastante aí, bem presente nessa membrana aqui. Acaba aí preenchendo todo o espaço e ficando bem marcado esta porção de glicocálice. Tá bom? Então, essa porção aqui é do glicocálice. A membrana plasmática vai estar aqui delimitando esta célula. Uma questão assim bem interessante é que, ainda considerando o glicocálice, ele que determina o tipo, a especificidade do sistema ABO, porque é um tipo de glicolipídio. São glicolipídios de membrana que vão estar aí presentes nas nossas células, nas hemácias, definindo qual o tipo sanguíneo do indivíduo. Então, de acordo com nossa genética, com o nosso genótipo, vai haver uma expressão diferenciada de glicolipídios na nossa membrana. Então, a informação passada aí para a formação desse glicolipídio. Aqui tem os açúcares na ordem, pode ver, ó, glicose, galactose, N-acetilglicosamina. Aí, nesse caso aqui, repete outra galactose e depois uma fucose. Esse é o tipo O. Pode ver que o tipo O é básico aqui para todos. Até aqui é básico para todos os três. Tanto O, quanto A, quanto tipo B sanguíneo. O que muda para o A, que o O já não tem? Uma N-acetilgalactosamina, a mais aqui no final deste glicolipídio, desse glicolipídio aí de membrana, que está compondo o glicocálice das membranas. E este do tipo B tem uma galactose a mais, então, aí voltada para a parte externa da célula. Então, se o indivíduo é do tipo B, ele vai apresentar esse tipo de glicolipídio. Se ele é do tipo AB, ele tem os dois, não é? Se ele é do tipo O, ele tem este aqui. E se ele for do tipo heterozigoto, né? Isão A, izinho, ele apresenta os dois nas membranas. Isão A, izinho. Esse aqui seria o izinho. Esse é o isão A. Esse é o fenótipo para isão A. Esse é o fenótipo para isão B. Então, considerando isso aqui, esse tipo de glicolipídio, por isso a especificidade do sistema ABO, a gente consegue ver e entender também porque quem doa para quem, né? Quem pode receber de quem pode doar para quem aqui, só nesse desenho, só nessa formação dos glicoslipídios de membrana, tá bom? Transporte através da membrana. Eu vou deixar o transporte para uma nova videoaula, porque senão vai ficar muito longo este vídeo, tá bom? Então, eu finalizo aqui nesse anterior, onde nós falamos, então, de toda essa composição de membrana, mostrando aí toda a sua composição, proteínas, lipídios e glicocálice, ok? Então, eu vou gravar uma nova videoaula aí de transporte de membranas e depois talvez eu até divida em mais os próximos conteúdos aqui com respeito à membrana.
Mas então, para esse inicial aí das membranas celulares, eu fico até aqui. Abraço para vocês, até a próxima videoaula.